vamos agora resolver os exercícios número 7 e número 8 do terceiro grupo do Exame Nacional de Biologia e Geologia, primeira fase, de 2019. 7. A andaluzite é um mineral estável em condições de baixa pressão e num intervalo relativamente amplo de temperaturas, cuja formação está tipicamente associada a processos de metamorfismo. Deste modo, poderá admitir-se que os cristais de andaluzite presentes nos sedimentos estudados se formaram como resultado de um processo de A. Metamorfismo regional de baixo grau que afetou as rochas sedimentares do Meso-Cenozoico. B. Metamorfismo regional de alto grau que afetou as rochas do Paleozoico superior. C. Metamorfismo causado por intrusões magmáticas em rochas do Pré-Câmbrico e do Paleozoico. Ou D. Metamorfismo que ocorreu em rochas dos fundos oceânicos durante o Cenozoico. Portanto, nesta questão temos de fazer uma revisão aos tipos de metamorfismo, já que nos é dito que a andaluzite está associada a processos de metamorfismo e também dos períodos em que esta rocha poderá ter sido formada. Portanto, os tipos de metamorfismo, temos dois grandes tipos de metamorfismo que teremos de optar, qual deles realmente afetou a andaluzite. Se o metamorfismo regional, se o metamorfismo de contacto. Na nossa questão diz-nos o seguinte, recapitulando, a andaluzite é um mineral estável em condições de baixa pressão e num intervalo relativamente amplo de temperatura, cuja formação está tipicamente associada a processos de metamorfismo. Revendo, o metamorfismo regional afeta extensas áreas e o principal fator de metamorfismo é realmente a pressão e, portanto, as rochas vão também apresentar uma textura foliada. No metamorfismo de contacto, o principal fator de metamorfismo é o calor e é muito mais específica a zona que afeta. Portanto, temos uma formação magmática que se introduz em rochas pré-existentes, formando uma intrusão magmática e é essa intrusão que vai alterando as rochas que estão adjacentes a essa formação magmática, criando a auréola de metamorfismo e metamorfizando as rochas assim por ação do calor. A andaluzite, como nos diz que é estável em condições de baixa pressão e num intervalo relativamente amplo de temperaturas, concluímos que é de facto o calor que consegue metamorfizar esta rocha. Portanto, estamos a falar de metamorfismo de contacto. Por outro lado, tínhamos de analisar os períodos de formação desta rocha e para tal temos de recorrer à nossa imagem. Nós sabíamos que a andaluzite tinha sido recolhida em dois pontos, portanto no ponto A e no ponto B, e pela nossa legenda teríamos de analisar de que altura eram as rochas destas regiões. Portanto, pela nossa legenda, nós conseguíamos ver que estas rochas seriam portanto aqui metamorfismo de grau variável, rochas do pré-câmbrico e do paleozoico. Portanto, estariam localizadas nesta zona de acordo com a legenda da nossa imagem. Portanto, já conseguimos concluir sobre qual a linha que estaria correta. Seria a linha C. Portanto, este metamorfismo foi causado por intrusões magmáticas em rochas do pré-câmbrico e do paleozoico. Vamos prosseguir para a questão número 8, que ainda se relaciona com os tipos de metamorfismo e as rochas que podem advir desses metamorfismos. 8. As rochas mica-xisto e quartzito apresentam A. Ambas textura foliada, B. Ambas textura não foliada, C. Textura não foliada e textura foliada, respectivamente, ou D. Textura foliada e textura não foliada, respectivamente. Portanto, isto teria de fazer parte do vosso estudo, do vosso conhecimento, mas assim, de um modo geral, as rochas que vocês têm que saber como exemplos do metamorfismo regional são o agnese, que é a rocha metamórfica que corresponde à rocha original do granito, o xisto, que corresponde ao argilito. Relativamente ao metamorfismo de contacto, o arnito dará origem a um quartzito e um calcário a um mármore. Portanto, com base nesta informação e neste quadro que têm de saber,
As rochas mica-xisto e quartzito apresentam textura foliada, no caso do mica-xisto que está associado ao metamorfismo regional, e quartzito não foliado, já que está associado ao metamorfismo de contacto, que gera rochas sem foliação. Terminamos assim a questão número 8. Veja o próximo vídeo para a resolução da questão número 9.